Eu sou nascido em Ponta Grossa, no Paraná, uma cidade que fica próximo da capital, Curitiba. Eu saí da minha cidade para estudar medicina na Universidade Federal do Paraná. Eu acabei concluindo o meu curso de medicina e eu fiz uma opção na minha vida que foi me juntar aos Médicos Sem Fronteiras no ano de 1991. E eu só resolvi de voltar ao Brasil porque depois de 4 anos isso me cobrou um preço alto em termos psicológicos, em termos físicos, e eu acabei resolvendo voltar ao Brasil para refazer a minha história aqui. Quando eu voltei ao Brasil, eu escolhi a cidade do Rio de Janeiro por uma razão muito peculiar. Como eu estava envolvido em conflitos, em guerras, eu estive em alguns dos maiores conflitos que a humanidade teve na época contemporânea, Ruanda, Somália, Moçambique, Angola, e eu vim ao Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tinha um histórico de violência até maior do que nos dias de hoje. Era a única cidade do planeta que tinha armas de guerra em contexto urbano. E eu tinha o desejo de me especializar nessa área, eu como cirurgião, eu queria ver esse tipo de lesão. Então eu vim ao Brasil para ficar temporariamente. O meu desejo era voltar à Europa, voltar aos Médicos Sem Fronteira. Mas aconteceu que quem vem ao Rio de Janeiro acaba se apaixonando pela cidade. Eu me apaixonei pela cidade. Meu tempo inicial aqui, meu plano era de 2 anos e eu acabei ficando definitivamente. Eu acabei criando raiz na cidade do Rio de Janeiro. Só que a saúde no Rio de Janeiro, já naquela época, era injusta. O acesso que as pessoas tinham aos métodos, ao tratamento, tudo isso era muito restrito. E aquilo já começava a me revoltar desde aquela época. Então eu vi na política uma maneira de tentar melhorar isso, uma maneira de representar as pessoas. Aquele meu dia a dia corrido no hospital, sofrido, que muitas vezes a gente perde pacientes por falta de material. E já naquela época, 20 anos atrás, já era assim. Não é dizer que essa crise que vivemos é nova. Pasmem todos, não é. Então eu comecei a participar de debates, comecei a participar da vida pública da cidade do Rio de Janeiro e o que culminou com a minha primeira eleição em 2008. À medida que o tempo foi passando e que nós nos envolvemos mais e mais na política, nós acabamos com algumas bandeiras a mais. Além dessa bandeira da saúde, além dessa bandeira de tentar com que o planejamento familiar seja mais acessível, essa é uma coisa que eu sempre gostei, que foi o planejamento familiar. Eu acho que as pessoas têm o direito e o Estado tem o dever de controlar o tamanho da prole das famílias. Isso é muito importante para a sociedade como um todo, não só individualmente, mas para a sociedade como um todo. Eu sempre briguei por isso. Eu sempre briguei pelo acesso aos métodos mais complexos, sempre briguei por isso, mas também nos últimos anos, a gente se envolveu muito com a questão dos animais, né? A defesa dos direitos dos animais, o combate aos maus tratos, ao abandono dos animaizinhos, tomou muito do tempo do nosso mandato. E isso me deixa muito feliz, porque a gente tem tido vitórias importantes. Nós temos ajudado abrigos, nós temos facilitado as feiras de adoção de animaizinhos abandonados. Eu tenho orgulho de dizer, em frente às câmaras, que eu fui o responsável por acabar com o sofrimento da tração animal na ilha de Paquetá, aquela tradição que muitos diziam que nós temos há 100 anos. Nós temos outras tradições maléficas também que temos que vencer, né? E uma das que nós vencemos foi essa tradição. Os habitantes da ilha de Paquetá também aplaudiram, as charretes foram substituídas por carros de tração elétrica, os charreteiros cooperativados estão com a sua renda preservada e eu fiquei muito feliz com essa vitória. Nós achamos que o legislativo tem que ter uma excelente relação com o Poder Executivo. Não é possível oposição por oposição, não é possível oposição por bandeira, né? Eu acho que tem que existir o diálogo, porque no diálogo é que a população sai abastecida, né?
Nesse momento, nós estamos num processo de conhecer o Executivo. Nós estamos conversando com o Executivo, mas, de todo o coração, o nosso gabinete sempre foi aberto ao Executivo. Esse ano, as coisas estão um pouco mais devagar, governo novo, mas nós esperamos, sinceramente, conversar cada vez mais com o prefeito Marcelo Crivella, que o Marcelo Crivella atenda o nosso gabinete, porque os pedidos do nosso gabinete, na realidade, são para atender as pessoas que estão lá na ponta. O vereador é o parlamentar que está mais próximo das pessoas. Nós estamos na rua todos os dias, nós ouvimos as pessoas. Por isso mesmo que eu acho que o relacionamento com o Poder Executivo tem que ser primaz com o Poder Legislativo, tanto para um quanto para outro. O Poder Executivo também bate à nossa porta, também chama ao debate o Legislativo e nós precisamos chegar no entendimento. Nós temos expectativas muito positivas para esse mandato. Nós achamos que a legislatura passada foi uma legislatura de transformação da cidade. Muitas obras foram feitas, sediamos eventos que foram muito importantes e que até hoje nós colhemos frutos desses grandes eventos. O que nós temos expectativa hoje são com relação a debate de assuntos que ficaram pendentes na legislatura passada. Temos hoje 51 vereadores de um nível que eu particularmente acho excelente. Eu acho que o nível da nossa Câmara hoje é muito bom, temos tido debates muito produtivos e eu acho que a cidade vai avançar. Eu tenho um pensamento positivo de que nós vamos avançar e vamos atender cada vez mais a população.